O Irã pode atacar Israel nas próximas horas. Segundo um jornal dos Estados Unidos, o governo americano está ciente da possibilidade de um grande novo conflito começar no Oriente Médio. O Irã planeja atacar Israel e isso pode acontecer já neste sábado. A medida seria em retaliação a um ataque aéreo realizado no dia 1º de abril a um edifício anexo à embaixada iraniana em Damasco, capital da Síria. 8 pessoas morreram, incluindo o general da Guarda Revolucionária do Irã. Tanto a Síria quanto o próprio Irã atribuíram a responsabilidade do atentado a Israel. Na quarta-feira, o líder supremo do Irã disse que os israelenses serão punidos pelo ataque ao consulado do país na Síria. Nesta sexta-feira, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, afirmou a jornalistas que a possibilidade de um ataque em Israel é real e viável. Ele evitou dizer qual posição os Estados Unidos tomariam caso a ameaça se concretize. Por causa da situação em várias cidades israelenses, o sinal de GPS está bloqueado na tentativa de evitar ataques de mísseis ou drones. O chefe militar de Israel afirmou que o país está preparado para um possível ataque. Um ataque vindo do Irã será uma prova sólida da intenção deles em escalar o conflito no Médio Oriente e parar de se esconder atrás dos representantes deles. Funcionários do governo americano no país estão proibidos de deixar as cidades de Tel Aviv e Jerusalém. Na Europa, Reino Unido, França e Polônia emitiram alertas para que cidadãos não viajem aos países. A Índia fez uma recomendação similar. Já a Rússia está desaconselhando viagens a todo o Oriente Médio. E para a gente entender melhor, então, essa escalada de tensão no Oriente Médio, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da SPM, Roberto Ibel. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Renato. Boa noite, Gustavo, e a todos que estão assistindo aqui o Jornal da Record News. Bom, professor, a gente viu, então, o líder iraniano Ali Khamenei fazendo essa ameaça de retaliação a Israel. Essa ameaça, ela é real? Realmente existem motivos para colocar aí alerta máximo, como que os Estados Unidos estão colocando? E se essa resposta acontecer, como que ela seria? Com certeza, Renata. E eu comentei hoje, até mais cedo, nas redes sociais, comentei com alguns alunos, quando as chancelarias, ou seja, quando ministérios de relações exteriores de outros países, como a gente acabou de ver na reportagem, Rússia, Índia, Reino Unido, França, começam a alertar os seus cidadãos a não viajarem ou evitarem qualquer tipo de viagem não essencial para o Irã e, sobretudo, para Israel, é porque essas chancelarias, ou seja, o serviço diplomático, tem informações de que um ataque acontecerá naquela região nos próximos dias, nas próximas horas. Algo muito semelhante aconteceu quando, na antevéspera da guerra na Ucrânia, quando vários países alertaram seus cidadãos, inclusive o Brasil na época, a não viajarem para a Ucrânia e horas ou dias depois a Rússia invade a Ucrânia. O Irã, ele apresenta nas suas justificativas, como a gente está vendo aqui na tela, né, a fala dos ayatollahs e dos chefes, as lideranças políticas iranianas, historicamente tem uma relação, eu não diria nem de adversidade, mas uma relação de inimizade. Eles consideram o Estado de Israel como inimigo, né, ou seja, são contrários à existência de Israel. E recentemente nós tivemos aquele ataque que os iranianos acusam Israel de ter lançado um ataque à bomba ao consulado iraniano em Damasco, a capital da Síria, que é país fronteiriço a Israel. Então o Irã ele já tem uma relação histórica de adversidade, tem apoiado também, em certa medida, o Hamas, o grupo terrorista Hamas e o grupo Hezbollah no Líbano, sempre em incursões contra Israel, e se sente muito ameaçado pelos avanços militares, principalmente nucleares de Israel na região. Então eu considero sim a possibilidade real da iminência de um ataque iraniano a Israel aí nos próximos dias. Aí, claro, isso pode não acontecer, não tem como a gente prever quando vai acontecer, mas essa possibilidade ela nunca foi tão real como neste momento, no presente momento. Professor, uma boa noite da minha parte também. Esse ataque tende a ser justamente no território de Israel
Ou o Irã pode atacar de formas ou na mesma moeda, ou seja, atacando uma representação diplomática de Israel em outro local, ou até mesmo com aqueles ataques de procuração, que todo mundo diz, né? Que o Irã usa de organismos criminosos, terroristas, para atacar. Seria uma possibilidade para justamente o Irã, pensando nesse escalonamento de um possível conflito? Eu acredito muito na tese, Gustavo, da escalada da guerra por meio de uma proxy war, ou como você colocou, uma guerra por procuração. Traduzindo isso, né, para um português bem claro, é uma guerra na qual não há um envolvimento direto do Irã, um ataque direcionado a Israel, mas se utiliza da uma procuração, portanto, a um outro ator. No caso, talvez seria um ataque realizado pelo Hamas, ou até mesmo, acredito muito na possibilidade de um ataque realizado pelo Hezbollah, por exemplo. Né? A gente tem aí conhecimento de fornecimento de armas do Irã a estas duas organizações, historicamente, nas últimas 2 décadas, né? Até porque envolve muito a questão do cálculo político, Gustavo. Um ataque direto do Irã contra Israel provocaria uma tensão imediata na região, ou seja, a escalada do conflito, porque, afinal, tanto o Irã como Israel são potências nucleares. Se sabe que o Irã desenvolve armas nucleares, né? Embora ele tenha negado nos últimos anos, as inspeções das agências de armas nucleares, de energia atômica, aliás, da Organização das Nações Unidas, apontam a possibilidade do enriquecimento ilícito de urânio naquele país. Então, um ataque imediato seria a configuração de uma guerra, de um conflito em toda a região do Oriente Médio, porque isso traz a provocação a outras potências na região, como a Arábia Saudita, que também tem inimizade histórica com o Irã, a própria Turquia, que também olha com grande ressalva esses movimentos do Irã, mas também tem uma relação muito conturbada com Israel nos últimos tempos, e, evidentemente, traz a preocupação das potências globais, como Estados Unidos, China, Rússia, a União Europeia, o Reino Unido, né? E de outros países que também, de alguma maneira ou outra, seriam influenciados por uma eventual consequência de um hipotético ataque direto do Irã a Israel, como o próprio Brasil, por exemplo, porque isso afeta o comércio internacional em certa medida. Mas eu tendo a acreditar que esse tipo de ataque se daria uma medida de uma proxy war, ou seja, uma guerra por procuração, não um envolvimento direto, para não ficar as digitais, digamos assim, do Irã nesse ataque, e sim por estes grupos que já têm atacado Israel praticamente desde os últimos anos e de maneira mais acentuada desde outubro do ano passado, quando o grupo terrorista Hamas ataca o território de Israel. Professor, agora, no caso de uma guerra indireta, como você está colocando, como que ficaria a posição dos Estados Unidos? Eles entrariam ativamente para ajudar Israel? Porque a gente vem acompanhando esses certos desentendimentos entre Joe Biden e Netanyahu, porque ele pressiona um cessar-fogo lá em Gaza, coisa que Netanyahu não está respeitando. Como que ficaria o posicionamento dos Estados Unidos diante de uma guerra indireta, nesse caso? É tudo o que os Estados Unidos não quer neste momento, ou melhor dizendo, Renata, o governo Biden não quer neste momento, é um ataque, ou uma guerra, ou um conflito entre o Irã e Israel. Porque nós estamos num momento de campanha eleitoral nos Estados Unidos, na qual o governo Biden tem buscado se retirar do conflito, tem criticado Netanyahu, votou na semana passada aquela resolução histórica, né, dos Estados Unidos, condenando as ações de Israel contra a população civil palestina, que não tem nenhuma relação com o conflito entre o grupo terrorista Hamas e Israel, né? Então, o governo Biden não deseja, nesse momento, instabilidade na região, porque o foco, toda a energia, digamos assim, do governo Biden está direcionada na sua campanha de reeleição e evitar que Donald Trump seja eleito em novembro deste ano, né? Claro que na eventualidade do Irã atacar Israel direta ou indiretamente, eu acho que a resposta norte-americana se daria no sentido, bom, isso afeta neste primeiro momento diretamente os interesses norte-americanos, caso não tenham essa relação direta, eu acredito que os Estados Unidos se manteriam distantes, claro que condenariam, prestariam um suporte muito mais político do que logístico a Israel,
né, do que um envolvimento direto, como foi, por exemplo, na guerra na Síria, que aí sim teve um envolvimento direto, ou como no próprio Iraque, no Afeganistão, que são conflitos recentes na região do Oriente Médio. Até porque os Estados Unidos entendem que talvez a resposta também se daria de maneira proxy, maneira por procuração, via Arábia Saudita e via Turquia, que são seus aliados na região. Então não precisaria esse envolvimento direto. E para terminar também a resposta, eu acho que um outro ponto que o governo Biden considera é qual seria o envolvimento de China e Rússia em uma eventual agressão do Irã a Israel, porque nós sabemos que China e Rússia são aliados do regime iraniano há 2 décadas praticamente. Então, e também tem condenado o uso da violência, essa possibilidade de escalada do conflito, porque isso seria prejudicial também para esses 2 países, para essas 2 potências. Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui conosco, pela análise nesse momento, mais um momento tenso lá no Oriente Médio. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado, uma boa noite a todos.